Olá, seja bem-vindo ao meu canal, é um prazer receber você aqui. Neste vídeo nós teremos uma lição muito importante falando sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Esta é a lição número 10, do quarto trimestre de 2028 nas edições da CPAD. Ok? Então nós vamos tratar hoje sobre restauração nacional e espiritual de Israel, tá bom? Essa restauração nacional e espiritual de Israel, ela é uma profecia. Certamente você que acompanha EBD, acompanha a Escola Bíblica Dominical, já sabe disso, já tem acompanhado durante essas aulas aí, desse trimestre. Então, ela é uma profecia bíblica de Deus, e como profecia, ela terá o seu fiel cumprimento. Às vezes a gente se atrapalha um pouco com relação ao tempo do cumprimento da profecia, porque a gente procura alocar as profecias bíblicas ao nosso tempo. Entretanto, se a profecia é de Deus, o tempo dela está alocado ao tempo de Deus e não ao nosso tempo. Deus conta o tempo de uma forma diferente de nós. Tá? Inclusive no grego existem duas palavras diferentes para a palavra tempo, que é cronos e kairos, ok? Então, cronos seria o nosso tempo, uma linha reta, enquanto que kairos é o tempo de Deus, é um círculo que não tem começo nem fim, e aí fica difícil da gente entender. Aguarde isso aí para quando nós formos arrebatados, e aí a gente vai poder entender melhor essa questão do tempo de Deus, tá? Então, é importante você entender que a nossa dificuldade para compreendermos, o cumprimento da profecia em relação ao tempo, é porque nós alocamos a profecia de Deus ao nosso tempo, e nem sempre isso dá certo, essa alocação bate certo, porque o tempo de Deus, que é a origem daquela profecia, é diferente do nosso tempo, ok? Vamos lá então à lição. Vamos começar aqui pela introdução, tá? Introdução da nossa lição. A visão a respeito do Vale de Ossos Secos é uma das visões mais conhecidas do livro de Ezequiel. Ezequiel teve várias visões diferentes, tá? Mas a visão do Vale de Ossos Secos talvez seja a mais conhecida, por ser muito pregada, pelos pregadores, pelos professores de teologia. Ela é muito difundida no círculo evangélico, a visão do Vale de Ossos Secos. Nesta lição, na presente lição, nós apresentaremos essa visão, esse Vale de Ossos Secos. Vamos falar sobre o que aconteceu exatamente ali. Também veremos a dispersão dos judeus entre as nações ao longo da história, tá? E finalmente constataremos o milagre do século XX representado no povo de Israel. É inegável o que Deus operou por ele, o Israel, tá bom? A nação judaica. A palavra profética contempla uma restauração completa, a restauração política e a restauração espiritual, Podemos também falar sobre a questão da restauração política, a restauração demográfica, por exemplo, de espaço, que o povo de Israel não tinha até 1948, eles não tinham o seu terreno, o seu espaço, a sua nação, tá? Então, não é apenas a questão de ter um governo, o povo judeu ter um governo próprio, mas também de eles terem a sua própria terra, ok? Isso é o que trata a nossa introdução desta lição, tá? Subsequente vem os 3 pontos principais da lição, que são sobre o significado do Vale de Ossos Secos, o primeiro ponto, O segundo ponto sobre a dispersão dos judeus entre as nações, e o terceiro ponto sobre o milagre do século XX, tá? Para por último fazermos a conclusão. Então vamos aqui ao primeiro ponto, que é sobre o significado do Vale de Ossos Secos. O que são esses ossos secos? O próprio texto lá de Ezequiel 37, ele fala para nós o que são esses ossos secos, tá? A expressão
e o Senhor me levou em espírito, se refere à maneira de como Deus entregou a Ezequiel esses oráculos, ou seja, por meio da visão, né? E o Senhor me levou em espírito, né? Então, ele estava em um determinado lugar e de repente, como que em transe, ele é levado a um determinado vale, né? Onde Deus lhe passa a mensagem profética, ok? Então, ele estava tendo uma visão. É interessante, é importante nós frisarmos isso, porque muita gente pensa que havia realmente física, né? Um vale físico ali, com ossos físicos e carnes físicas chegaram ali, aquela coisa toda, mas não era. Aquilo ali era uma visão, ele estava em espírito em algum lugar, ou seja, ele estava tendo uma visão, né? Sobre, como um sonho, um transe, em que Deus mostrava para ele o vale, que tipificava o povo de Israel, tá? Então ele estava tendo uma visão. Aquele vale lá não era real, não era um vale físico, não havia realmente um exército ali que havia morrido, tá? Aquilo era apenas uma visão, né, que Deus estava dando a ele. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos, tá? Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Então, Deus mostrou em visão, entenda bem, visão, não era real, aquele vale de ossos secos, né, que representava a nação de Israel, e aquele vale de ossos secos veio a ser restaurado, voltou a ter vida, né, e naquela visão, aquele vale ali, aquele exército representava a nação de Israel, tá? Que seria restaurado ao longo do tempo. Note que do momento em que Ezequiel vê o vale de ossos secos até o momento em que os corpos já restaurados recebem o espírito e passam a ter vida, o exército, entenda isso, o exército só estava completo, só estava vivo depois que o espírito veio e entrou nos corpos, tá? Ou seja, houve um processo até a restauração completa, de ossos secos a exército pronto para a guerra, vivos, preparados, prontos para guerrear novamente, né? Houve um período de tempo em etapas e houve um processo para que aquilo acontecesse, ok? Então ele diz aqui no segundo tópico do primeiro tempo, né? Ele fala exatamente sobre isso, sobre o significado. Nos versículos 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece assim: estes ossos são toda a casa de Israel, lá no versículo 11. Então, a própria profecia explica isso, né? Que aqueles ossos secos, eles representavam, né, o exército, né, a casa de Israel, o povo de Israel, tá? É muito parecido com o que Jesus disse assim, ó, ele tomou o pão e o vinho e disse: isso aqui é o meu corpo e é o meu sangue. Ele não está dizendo que aquele pão era realmente o seu corpo e que aquele vinho era realmente o seu sangue, mas que aquele pão e aquele vinho representavam o seu corpo e o seu sangue. Então, Deus mostrou aquela visão para Ezequiel e disse: esses ossos aí são toda a casa de Israel. Esses ossos representam, tipificam a casa de Israel, ok? O discurso não diz respeito, não diz quando os oráculos, ou seja, a profecia, as palavras, né, foram entregues ao profeta. Isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo, tá? Então, alguns capítulos antes, Ezequiel 33, 21, Ezequiel fala sobre essa questão de ele ter recebido. Ele diz assim, ó: no ano do 10º do nosso cativeiro, no ano do 10º, ou seja, 20, né? No ano do 10º, 20 anos depois que já estava no cativeiro, no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, e ele disse: caída está a cidade, né? É a cidade de Jerusalém, tá? Então, no capítulo 33, ele fala sobre isso,
Aí no capítulo 37, o Senhor o toma e o leva em espírito para aquela visão, né, sobre o vale de ossos secos. Se esse pensamento, né, de que isso aconteceu exatamente nesse período, né, se esse pensamento for confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída, né? Vocês devem saber que a dispersão, né, o cativeiro, ele não foi assim, no estalar de dedo da noite para o dia, né? Houve um processo para aquilo acontecer, né? Inclusive eu tenho aqui no meu canal, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre um mapa mental, igual esse que eu estou mostrando para vocês nesta aula, um mapa mental sobre o cativeiro, ok? Então você pode adquirir esse mapa mental no cativeiro, são 5 aulas, tá? 5 aulas para você aprender sobre o cativeiro. Você vai aprender em detalhes, né, o que realmente foi o cativeiro, do que é que trata o cativeiro, né? Por que Deus permitiu o cativeiro acontecer, tá? Como foi que o cativeiro aconteceu, né? Quando situar o cativeiro no tempo, na contagem do tempo, no calendário, e também qual foi o resultado do cativeiro, tá? Então você procura aqui no meu canal, eu vou deixar o link aqui também embaixo, você já pode ir direto, né, à página do mapa mental para adquirir o seu mapa mental sobre o cativeiro. É uma aula excelente, tá? Aliás, 5 aulas excelentes sobre o cativeiro que você pode adquirir na forma do mapa mental, como esse que eu estou mostrando esta aula agora aqui. Depois você vai na descrição e adquire o seu mapa mental, tá bom? Para você entender. Então, quando a notícia chega, né? Quando a notícia chega sobre a destruição de Jerusalém, tá? Então, logo em seguida, Ezequiel tem aquela visão. Isso quer dizer que a destruição, né? A tomada para o povo ser levado ao cativeiro já estava concluída, porque foi em etapas, não foi de uma vez só. Para aprender mais, procura aí na descrição do vídeo o mapa mental para o cativeiro, ok? Terceiro tópico aqui do primeiro ponto. Terceiro tópico do primeiro ponto. As promessas de Deus. Deus fez as feridas e Ele mesmo as ligará. Isso está lá em Oséias capítulo 6, versículo 1. Né? Deus havia permitido que o povo fosse ao cativeiro e Ele daria um jeito de trazer o povo de volta. Ou seja, de uma forma simbólica, Ele fez a ferida e Ele sararia essa ferida. O mesmo Deus que advertiu o povo, olha só, ainda nos dias de Moisés, da diáspora, né? Deus havia advertido o povo lá atrás, ainda nos tempos de Moisés, né? Que o povo seria levado para o cativeiro se eles desobedecessem os mandamentos de Deus. Nós podemos ver isso aqui, ó. Levíticos 26, 33 a 37, né? Ele trata disso, ó. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainhando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades se tornarão em deserto. Então a terra folgará os seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará dos seus sábados. Por todos os dias da assolação descansará, pelos dias que não descansou nos vossos sábados, quando nela habitáveis. E quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei pavor no coração, nas terras dos seus inimigos, e o ruído de uma folha agitada os porá em fuga. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Olha só que coisa interessante. Isso era Deus já advertindo o povo, tá? Isso aqui não era promessa, isso aqui era advertência. Deus advertindo o povo: se vocês não me obedecerem, vai acontecer isso aí, né? Sim, embora não haja quem os persiga, tropeçarão uns sobre os outros, como diante da espada, e não podereis assistir aos vossos, ou resistir aos vossos inimigos. Isso era Deus falando lá em Levítico capítulo 26, versículo 33 a 37, tá bom? Então, Deus havia advertido, tá? Deus havia advertido lá atrás. Esse mesmo Deus que advertiu: olha, se vocês me desobedecerem, vocês vão para a terra dos seus inimigos, vão ser perseguidos, vocês não vão poder resistir aos seus inimigos, serão levados, habitarão em terra estranha. Esse mesmo Deus que advertiu isso para eles, também prometeu:
que depois de feita a correção daqueles pecados, daquela desobediência, ele os traria de volta, né? É o que diz aqui, ó, Jeremias 31:17. E há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para os seus termos. Lá em Levítico, em Deuteronômio, lá, Deus está advertindo: se vocês desobedecerem, vocês vão para lá. Aí eles desobedeceram e Deus deixou que eles fossem. Deus deixou a punição, né, o castigo vir sobre eles, e eles estavam agora no cativeiro. Aí Deus levanta Jeremias e diz para ele, ó, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para os seus termos. Depois lá em Ezequiel capítulo 11, versículo 17, ele vai dizer, portanto diz, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei do meio das terras para onde fortes espalhados, e vos darei a terra de Israel. Então, aí está, né, Deus advertindo o povo que se eles desobedecessem, receberiam castigo. Deus aplica o castigo sobre o povo, e lá no castigo ele promete ao povo que depois de sarados, né, depois de recuperados daquela desobediência, largado aquele pecado, eles voltariam para a sua terra. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Tá? Então, enquanto aqueles ossos estavam espalhados naquele vale, né, por todos os cantos daquele vale, havia ossos espalhados por todo canto, aquilo ali é a dispersão de Israel, é Israel no cativeiro, é Israel longe da sua terra, tá? É Israel sem propósito, tá bom? A visão vislumbra a restauração nacional e em seguida a espiritual, né? A restauração ela foi feita em etapas, assim como o cativeiro, o castigo aconteceu em etapas, também o seu retorno aconteceu em etapas, tá? Para aquele exército que estava naqueles vales, agora já era ossos secos. Para aquele exército lutando chegar a ossos secos, houve um processo, houve etapas para aquilo. Então, para restaurar aquele exército de volta à vida, haveria também um processo, né? Haveriam também etapas, ok? Então, esse é o terceiro tópico do primeiro ponto, ok? Vamos então para o segundo ponto, que quer dizer sobre a dispersão dos judeus entre as nações, a diáspora de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor supervisou Joaquim, rei de Judá, aos babilônios, tá? O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão. Por quê? Como assim, professor? Quando você adquirir aí o seu mapa mental sobre o cativeiro, você vai aprender isso com detalhes, né? Havia o reino do norte e havia o reino do sul. O reino do norte foi levado cativo e depois o reino do sul foi também. O reino do norte foi levado pelos assírios, o reino do sul foi levado pelo reino babilônico, ok? Você vai aprender isso em detalhes, quem era esse reino do norte, quem era esse reino do sul, tá? O que aconteceu com o reino do norte no cativeiro, o que aconteceu com o reino do sul no cativeiro. Você vai aprender isso com riqueza de detalhes, tá? Que a gente não tem tempo de tratar bem disso aqui. Adquira o seu mapa mental sobre o cativeiro e você terá 5 aulas, né, tratando com detalhes o que foi o cativeiro. Bom, nos tempos do Novo Testamento havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos do vasto Império Romano, né? O cativeiro em si do povo de Judá durou 70 anos. Depois de 70 anos, acabou o cativeiro. O rei da Pérsia disse, ó, todo judeu que quiser ir para Jerusalém e reconstruir o seu templo, a sua cidade, tem o meu aval, né? Eu vou dar ajuda para vocês reconstruir a cidade de vocês. Podem ir, quem quiser ir. Muitos vieram, muitos voltaram, mas muitos ficaram aonde estavam. E no tempo de Jesus ainda havia estas pessoas, e sempre houve, ainda hoje há judeus espalhados pelo mundo todo, né? O povo de Judá, né? O povo de Israel nunca voltou na sua totalidade para a terra de Israel, até mesmo porque o pedaço de terra que eles têm hoje é muito pequeno, não caberia todo mundo, tá? Mas na época de Jesus já ainda havia e ainda há pessoas, judeus espalhados, né, pelo mundo todo. Então,
a restauração, aquele processo lá da restauração do povo, né, da restauração daqueles ossos sequíssimos, ainda está acontecendo, ainda não está concluída, tá bom? Nós vamos já ver sobre isso aí. Terceiro tópico aqui, o segundo tópico desse segundo ponto. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor Jesus, né? Porque na época de Jesus, poucos anos depois de Jesus, o Império Romano, né, voltou a destruir o templo de Jerusalém, voltou a destruir a cidade de Jerusalém, e aquele povo de Israel que tinha voltado para Israel, findou tendo que abandonar Israel novamente, né? Então, houve uma diáspora lá na época de Ezequiel, né? E aí o povo voltou em parte, né? Voltou em parte, e depois, na época de Jesus, com o Império Romano, depois da ascensão de Jesus, o Império Romano destruiu novamente e espalhou novamente o povo, né? Então, primeiro houve um ajuntamento de ossos, depois houve a cobertura daqueles ossos por carne, por nervo, por pele. Então, esse processo ainda está em conclusão, não está totalmente concluído, ainda está. Nós vamos ver mais isso daqui a pouco, né? Essa diáspora, essa dispersão da época de Jesus, né, poucos anos depois de Jesus, ela foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, né? O dia 14 de maio de 48 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país Israel. O dia em que as tropas britânicas deixaram o país, né, na época da Segunda Guerra, né, no final da Segunda Guerra, quem estava dominando ali o território de Israel eram os britânicos. Eles haviam conquistado e estavam governando, né, cuidando daquilo ali, como aconteceu até pouco tempo em Taiwan, tá bom? Então, eram os britânicos quem governava isso aí. Com a declaração do Estado judeu, as tropas britânicas saíram, né, e os judeus que conseguiram voltar para lá naquela época, né, assumiram, né, tinham os líderes que assumiram o governo, tá? Então, 14 de maio de 1948 foi o dia que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado israelense, né, assumiu como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Então, o que é isso? Isso é os ossos recebendo, já juntos agora, recebendo suas carnes, recebendo seus nervos, recebendo suas peles, ok? É aquele exército lá, que eram ossos sequíssimos, que se juntaram, né, e estão recebendo. Há um processo, né? Existe um processo que leva várias etapas. Uma coisa não acontece no estalar de Deus, tá bom? Deixa eu fechar aqui, ó, os enunciados para ficar melhor da gente continuar o estudo. Vamos ao terceiro tópico deste ponto, que é a restauração nacional, né? Aí a gente trata mais ou menos assim em três partes, vamos dizer assim, em três partes, tá? Apesar de que o processo é bem mais complexo, mas para a gente entender melhor, assim por alto, como acontece isso, né? Primeiro vem a restauração nacional, né? Isto é quando todos os ossos se juntaram, né? Então, essa restauração nacional aconteceu lá em 1948, né? Foi reconhecido o Estado de Israel. É como se você dissesse assim, poxa, lembra do Vale de Ossos Secos, que quando Ezequiel profetizou, cada osso se juntou ao seu osso, se identificou com o seu osso, tá? Então, é como se os ossos estivessem se juntando, estivesse sendo construído uma identidade de um corpo, ok? Então, a partir de 1948, o povo de Israel, os judeus, voltaram novamente, começaram a se unir novamente, né? Então, desde lá a época do final do cativeiro, né, até 1948, é aquele rebuliço de ossos se juntando, aquela barulheira de ossos se juntando, né? Não havia um entendimento perfeito acerca daquilo, até que os ossos finalmente se colocaram cada osso no seu osso, e aí se pôde identificar que aquilo era um corpo humano. Então, a partir de 1948 se conseguiu identificar o povo, a nação de Israel. Então, os ossos estavam já agora, cada osso pertinho conectado ao seu osso, né? E a partir daí
começou então a crescer a carne, os nervos e a pele, né? Ou seja, o Estado de Israel, o reconhecimento de Israel está sendo construído, está sendo preparado, né? Está sendo a cada dia aperfeiçoado. Cada dia que passa, Israel se torna mais importante. Cada dia que passa, Israel está mais atrelado ao governo mundial, está mais conectado, né, às nações, ao mundo dos nossos tempos. Então, são os ossos que estão recebendo sua carne e sua pele, tá? Isso é o que diz aí, ó, o segundo enunciado aí, ó. Segundo a carne, os nervos e a pele recobrem esses ossos. É o que está acontecendo agora, tá? É o que está acontecendo agora. Veja os processos, vejam as etapas da restauração de Israel. Porque há uma restauração nacional, né, que está em pleno andamento, em pleno vigor, logo ela será concluída, para então vir a restauração espiritual. É o que diz aí o terceiro enunciado. Terceiro, o Espírito entra no corpo para torná-lo vivo, tá ok? Esta é a síntese, né, da restauração nacional de Israel, que está aqui no terceiro tópico do segundo ponto, tá? Vamos então agora para o terceiro ponto, que é sobre o milagre do século 20. Primeiro, o testemunho de Deus para o mundo, né? Israel é o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra, tá? Desde a chamada de Abraão, lá de Ur dos Caldeus, com a promessa de lhe dar um filho que se tornaria uma nação, né? A partir daí, todas as outras nações passaram a convergir para Israel, tá? Para Israel. Todas as nações, é como se Israel fosse o centro da terra, o centro das nações. E todas as nações giram em torno dela. Querendo ou não, isso é verdade, tá? Por isso há tanta força empregada para desmanchar o povo judeu. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra, né? Isso está acontecendo, já aconteceu, está acontecendo nos nossos dias. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo, tá? Então, muitas daquelas nações, elas se dissolveram, né? Os seus territórios estão ocupados por outros povos, né? Com outros nomes, nações com outros nomes e tal, etc. Aquelas nações sumiram, mas Israel permanece. Israel até hoje está de pé, tá? Era Israel lá e é Israel hoje, tá? A promessa é que Israel perduraria para sempre. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética. É isso que falta hoje em Israel. Então é aquilo que eu lhe falei, os ossos já estão cada um no seu lugar, e os nervos, as carnes, a pele, os músculos estão cobrindo, né? Estão cobrindo aqueles ossos, ou seja, o corpo está sendo concluído, a restauração nacional, a restauração física de Israel está a todo vapor, está prestes a ser concluído, né? E quando tiver totalmente concluído, ainda lhes faltará a restauração espiritual, ok? Segundo tópico do terceiro ponto, o status de Jerusalém entre as nações, né? 3 enunciados aí. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus. Então veja bem, o povo de Israel, né, os ossos se juntaram e a pele está, a carne, os músculos, os nervos estão começando a cobrir, estão cobrindo estes ossos, tá? Entretanto, veja bem, esse processo ainda não acabou. Se você for a Jerusalém, Jerusalém é como Berlim na época das cortinas de ferro, na época da Guerra Fria. Lembra do muro, o famoso muro de Berlim?
que veio a cair já há alguns anos atrás. Pois bem, o muro de Berlim dividia a cidade de Berlim em dois, ao meio. E existia a Berlim Oriental, que pertencia ao comunismo, e existia a Berlim Ocidental, que pertencia ao capitalismo, né? Então, a cidade estava dividida. Jerusalém é a mesma coisa. Jerusalém está dividida. Metade dela pertence à Palestina, ao povo palestino, e metade dela pertence ao povo judeu, tá? Ainda ali no meio, assim, em pequeno número, né, uma certa disputa aí dos cristãos, mas a verdadeira divisão acontece entre palestinos, né, e o povo judeu, tá bom? Então, apesar de ter havido o reconhecimento de Israel como nação, né, entretanto, a capital de Israel, né, que temporariamente ficou em Tel Aviv, né? Mas a verdadeira capital de Israel é Jerusalém. Ainda hoje ela é dividida, né? E aí Jesus Cristo, lá no capítulo 21, versículo 24 de Lucas, ele disse assim: e cairão ao fio da espada, falando daquela diáspora lá do Império Romano, e cairão a espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes, os gentios, se completem, né? Então, essa divisão de Jerusalém, né, com o povo palestino, né, e também essa certa competição, né, dos cristãos querendo também um pedaço de Jerusalém ali, principalmente encabeçado pela Igreja Católica, né, essa divisão ela acontece por causa de uma profecia de Jesus. Jerusalém será pisada pelos gentios, ou seja, ela vai ser dividida entre povos, né? E aí nós temos judeus, cristãos e islamitas brigando, né? Ali se pisoteando em Jerusalém. Essa é a verdade, é o que está acontecendo hoje em Jerusalém. Os gentios estão pisando, né? Pisoteando, passando para lá e para cá. Jerusalém ainda não tem um governo, um povo definido para viver nela. Isso é profecia do Senhor. Então, a carne, os nervos e a pele ainda estão cobrindo os ossos, né? Ainda está em processo, tá, de restauração, ok? É isso aí que está dizendo esse tópico, né, do terceiro ponto. E por último, o terceiro tópico trata justamente desta restauração que ainda há de acontecer, né? Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, ali ocorrerá a restauração espiritual. Eu trouxe aqui o texto, Zacarias 12:10 diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplica, e olharão para aquele a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito, né? Esta é a restauração espiritual do povo. Ainda lá em Ezequiel, capítulo 37, do 23 ao 28, diz assim: nem se contaminarão mais com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer uma das suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as suas apostasias com que pecarem, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Também meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor só. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Por este versículo, a gente tira que a restauração espiritual de Israel vai acontecer ainda no futuro, possivelmente na passagem da grande tribulação para o milênio, quando Cristo se revelar, porque o versículo 24 fala sobre o servo Davi, né? E um só pastor, que aponta para Jesus Cristo, tá bom? Quem vai reinar para sempre sobre o povo de Israel não é o rei Davi, mas o seu descendente, Jesus Cristo. Ok? Ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, nela habitarão eles e seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles um pacto de paz, que será um pacto perpétuo.
e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo permanecerá com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Tá? Então esta é a restauração espiritual de Israel, tá bom? A palavra profética vislumbra essa promessa, é o que falta no momento em Israel, né? Falta um pouquinho ainda da questão de restaurar as carnes, os nervos e a pele, para só então, né? Veja que houve uma ordem para que os ossos se juntassem, depois houve uma outra ordem para que os nervos e a carne cobrissem os ossos. E depois foi que houve uma ordem para que o espírito viesse sobre aqueles corpos, tá? Então você vê um processo, você vê uma etapa e uma coisa não atropela a outra, tá bom? Então ainda falta sim alguma coisa sobre a carne, né? Os músculos, os nervos e a pele. E quando isso tiver concluído, então virá a restauração espiritual. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. É o que diz o Salmo 122 e o versículo 6, ok? E aqui nós concluímos o terceiro ponto, né, dessa aula. E agora vamos então para a conclusão, que diz os seguintes enunciados. Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra, tá bom? Então, esta é a conclusão da nossa lição, tá? Quero agradecer a você que ficou comigo durante esse tempo, na exposição dessa aula. Quero pedir a você, deixa aí nos comentários aí de que cidade você está me assistindo, tá? Se você estiver fora do país, né? Então você diz a cidade e o país onde você está assistindo este vídeo, ok? Deixe lá o seu cumprimento, não esqueça o seu like, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E compartilhe esta aula com os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Faça essa aula chegar a quem precisa ou a quem quer aprender sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Deus te abençoe e até a próxima.